Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus sobre a vida de todos vocês. Que essa mesma paz esteja sobre todos nós, nos unindo em torno de um propósito, cujo propósito é falar, pensar e refletir sobre a palavra do Senhor. Nesta oportunidade estaremos abordando o assunto que conversaremos com os irmãos em nossas rodas de estudo bíblico no momento da escola bíblica, do próximo sábado, dia 3 de agosto de 2024. Por estes sábados, nós estamos a pensar sobre este tema que nós extraímos da fala de uma pergunta feita por um homem a um leitor das Escrituras. E a pergunta era: você está entendendo o que está lendo? Com base nessa pergunta que foi feita àquele homem que lia as Escrituras, nós estamos fazendo esta pergunta para nós mesmos, tomando esta fala para nós mesmos. Nós estamos entendendo o que nós estamos lendo? E para a gente perceber se estamos ou não entendendo o bastante, o suficiente, aquilo que nós estamos lendo, então nós temos trabalhado a cada sábado algum aspecto que envolve a leitura da palavra de Deus, nosso entendimento sobre o que estamos lendo e a aplicação daquilo que nós estamos entendendo ao nosso viver diário. E para o próximo sábado, o segmento que nós vamos abordar é nosso chamado para trás. No sábado anterior, nós pensamos sobre nosso chamado para Deus. E hoje nós vamos pensar nosso chamado para trás. E a gente vai entender esse sentido, por que para trás? Ao longo da nossa reflexão, acompanhando o roteiro que nós propomos acompanhar, a gente vai entender. Muito bem, mas Provérbios, capítulo 15 e o verso 24 é o nosso texto de ouro. E Salomão escreveu assim: para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Vamos localizar a nossa posição diante do que esse texto está dizendo. Estamos nós aqui, sobre a face da terra, e nós temos um relacionamento com Deus. E na nossa forma de localização, no nosso comportamento, em termos de saber o lugar onde estamos, quando falamos de Deus, lugar onde Ele habita, nós pensamos um lugar que está acima de nós. Pensamos em olhar para cima, em pensar nas coisas de cima, em entender que do alto o Senhor olha e contempla a todos nós, os moradores da terra. Por isso, Salomão vai dizer: para o sábio, o caminho da vida é para Deus. E em sendo para Deus, então o caminho da vida é para cima. E por qual finalidade? Por que é para cima?
para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Vamos pensar aqui sobre a questão inferno. É verdade que, independente da nossa crença a respeito do sentido, o significado da palavra inferno, mas o senso geral é de que o inferno não é para cima. Há um conceito geral de que o inferno está dentro do centro da terra. Os estudiosos das Escrituras mesmo têm debatido sobre a localização do inferno. Há alguém que até defende a ideia de que o inferno está localizado dentro de algum buraco negro no espaço, mas a ideia mais aceita de que o inferno está dentro, no seio da terra. Até alguém usa aquela palavra que diz que Jesus desceu até o inferno, quer dizer, para baixo, não é? Outro texto vai dizer que Jesus desceu até as partes mais baixas da terra. Portanto, para baixo. O inferno é lugar que esconde os mortos dentro do seio da terra. Daí a palavra Seol, Hades, que também tem a ideia que é para baixo, lugar que se oculta no interior da terra. Detalhes à parte sobre esses conceitos que, na verdade, nenhum deles se fecha no que diz respeito à localização do inferno, mas a ideia geral é de que, quando falamos sobre Deus, nós falamos de algo que está acima, o que vem de cima, que está acima de nós. Quando fala-se inferno, é o que o texto trata aqui, nós estamos a falar em algo que está embaixo, no centro da terra. Por isso, Salomão escreve dizendo isso: para o sábio, o caminho da vida é para cima. Para o sábio, a vida está nas mãos de Deus. Por isso, o caminho da vida é para cima, porque Deus está acima de nós. E, portanto, é para lá que o nosso olhar deve estar voltado. Por isso, nosso chamado para trás, nosso chamado para Deus. Muito bem, na introdução, nós vamos criar aqui um exercício para a gente poder, um exercício de imagem, para a gente poder entender direitinho essa temática que aponta, propõe que entendamos que fomos chamados para Deus. E isso implica dizer que nós fomos chamados para trás. Portanto, a ideia de que quando o homem peca, ele dá as costas para Deus e afasta-se de Deus, caminhando no sentido oposto ao lugar onde Deus está. Ele sai daqui e se direciona para um mundo desconhecido. Quando Deus nos chama, quando a gente dá atenção, é como se a gente parasse de caminhar para ir se distanciando de Deus para voltar-se para Deus. E então a gente para, ouve e decide converter-se. A gente muda o sentido da direção para onde nós estamos caminhando. E nós mudamos o sentido para voltar o nosso olhar para Deus. E a caminhada da vida continua, mas agora em sentido inverso. Não distanciando-se de Deus, mas voltando-se para Deus. Portanto, voltando atrás ou para trás. Daí o nosso chamado para trás. Pode parecer estranho, a gente vai dizendo, mas nossa reflexão tem essa proposta mesmo, nosso chamado para trás.
Essa frase aponta para a realidade do que ocorreu quando nossos pais decidiram por transgredir o mandamento divino e pecaram. Nossa propositura aqui é imaginarmos a cena. Então vamos pensar. Num determinado ponto estava Deus. Diante dele o casal que, de costas para Deus, afasta-se e vai embora, virando as costas para o Senhor. Mas a criatura era preciosa demais e Deus olhou para o homem se distanciando dele. E por isso, essa criatura tão amada do Criador incomodou Deus. Como é que aquele homem, aquele ser criado à imagem e semelhança do próprio Deus, vai embora, se afasta? Aquela criatura que foi idealizada, criada para adorá-lo, para conduzir, administrar, trabalhar com tudo que havia sido criado, como aquela criatura vai assim embora, se afasta? E ele toma uma providência. E a providência foi tomada para a reconquista da criatura, e o que foi feito é o que nós chamamos de religião. E a religião tem essa finalidade, porque ela é uma ferramenta disponibilizada que possibilita a atitude possível de ser adotada pelo ser humano e, através dela, o caminho que lhe reconduziria de volta para o Pai. Então foi achado. Daí nosso tema, nosso chamado para trás, nosso retorno para Deus, nossa reconciliação com Deus. O chamado que Deus nos fez foi o chamado para nos voltarmos para Ele. Ele nos chamou para onde? Ele nos chamou com qual finalidade? Quando nós chamamos alguém que está afastado de nós, e nós chamamos essa pessoa, esse alguém, para termos um contato com essa pessoa. É isso. Nós queremos falar com ela. Queremos ouvir essa pessoa. Temos alguma coisa para lhe propor, temos alguma coisa para lhe perguntar, enfim, temos um relacionamento necessário para estabelecer. Portanto, quando nós chamamos alguém na intenção de nós interagirmos com essa pessoa. O chamado que Deus nos fez, que nós estudamos no sábado passado, é o chamado para que nós nos voltássemos para Deus, voltássemos atrás e estabelecêssemos um relacionamento, uma conversa, umas tratativas com Deus. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, falando desta providência, desse chamado de Deus, ele diz que isso vem de Deus. Ou seja, quando o ser humano se afastou de Deus, não foi o ser humano, é isso que Paulo vai dizer aqui. Não foi o ser humano que resolveu retornar, procurar por Deus, chamar por Deus, querer reatar relacionamento com Deus, querer reaproximar-se de Deus. Não. A nossa reaproximação de Deus foi uma iniciativa de Deus. E Paulo está dizendo, 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 e 19, que esse chamado veio de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E ele explica no verso 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Nas palavras da nossa reflexão, Deus estava em Cristo chamando para si todos os homens, chamando para trás todas as pessoas, e não se importando com os seus erros,
Não importa quanto essa criatura errou, de fato, o erro existe, o pecado existe, é uma realidade, é o pecado que nos afastou de Deus. Entretanto, ele não imputou os nossos pecados como uma impossibilidade de uma reaproximação. Ele nos deu, ele pôs em nós a palavra da reconciliação. Pense numa inimizade que, de repente, por algum deslize nosso ou da pessoa, nossa interlocutora, aquela pessoa com quem nós convivemos, aquela pessoa com quem nós temos amizade, relacionamentos, de repente, por um deslize nosso ou por um deslize dela, a nossa amizade, nosso relacionamento se rompe. Então, um de nós, ou a outra parte, ou nós mesmos, de repente resolvemos chamar esta pessoa, diz: olha, vem cá, vamos conversar, o que aconteceu? A gente estava indo bem, a gente tinha um bom relacionamento, e veja só, de repente, por alguma coisa que assim aconteceu entre nós, nós perdemos o nosso contato, vamos sentar e conversar outra vez. Mais ou menos isso é o que Deus fez com a gente. Ele propõe nos reconciliarmos com Ele. Nós fomos expulsos da presença dEle porque o pecado foi como uma explosão que aconteceu e nos lançou repentinamente para longe de Deus. E Deus nos chama. E Deus nos chama outra vez. E Deus nos quer que nós voltemos a ter um bom relacionamento com Ele. Graças a Deus. É isso que o apóstolo Paulo chama de ministério da reconciliação. Na reflexão 1, a gente propõe pensar sobre o nosso chamado para trás como uma alternativa que nos é oferecida para nossa fuga do sentido genérico e prejudicial que foi dado ao termo religião. Veja que a sociedade até assimilou como verdade que faz bem às pessoas a ideia de que religião não se discute. É que o termo religião, ao lado de futebol e política, foi deturpado e ganhou ares de coisa proibida ou coisa que não faz bem. Contudo, a própria etimologia da palavra religião gera em nós a segurança que buscamos quando o assunto nos envolve ou nos remete à nossa origem. A religião tem a ver com o nosso religamento a Deus. Nós viemos das mãos de Deus e nosso bem-estar depende de Deus, depende dele. Daí, religião significa atar firmemente, unir, prender com um laço. Assim, o exercício legítimo e firme da religião nos une, nos religa a Deus. Dessa forma, nosso chamado tem foco na ligação com algo ou alguém anterior, com quem a gente já convivia, superior a nós, cujo ser é fundamental para a nossa existência, segurança e felicidade. É um ser eterno. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, versos 36 até o 39, vai falar assim: porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Este texto está a dizer, entre outras coisas, que Deus nos chama para Ele. Ele nos chama para trás,
A natureza nossa é fugir de Deus. É viver quanto podemos longe de Deus. Nossa natureza não quer se relacionar com Deus. Mas Deus nos chama, insiste. Por isso, o autor da carta aos Hebreus vai dizer: irmãos, vocês tenham paciência, dê ouvido ao chamado de Deus. Se vocês fizerem a vontade de Deus, vocês vão alcançar a promessa de viver com Ele outra vez, de retomar o relacionamento, de voltar para o lugar de onde Deus não desejou que vocês saíssem. Ele criou a cada um de nós para um propósito, e Deus quer que nós cumpramos esse mesmo propósito. Por isso, apesar do pecado nos ter feito inimigos de Deus, por Jesus Cristo, Deus nos chama para trás, nos chama para a nossa reconciliação com Ele. Ao nos chamar de volta para si, Deus faz promessas. Isso é espetacular. Deus não chama e deixa obscuro. Deus não nos chama para Ele e deixa a gente apreensivo, sem saber o que Ele vai fazer com a gente se a gente se aproximar dEle. Aqui nós podemos imaginar, sabe aquela imagem do pai ou da mãe que chama pelo filho, pela criança, e não fala para a criança por que está chamando? E a criança fica toda ressabiada, fica toda assustada, toda temerosa. Sei lá, se eu der atenção, talvez a criança até quer dar atenção. Ela até quer se aproximar de nós, do pai ou da mãe. Mas o pai e a mãe não diz para que chamou. E ela fica assim desconfiada e teme se aproximar. Não, da parte de Deus é diferente. Ele nos chama e Ele diz o que Ele quer conosco. E Ele promete para nós que nós não vamos ser punidos pelo nosso virar das costas que demos a Ele. Ele nos faz promessa. E não somente faz, Ele tem demonstrado ao longo do tempo que Ele cumpre o que promete. É a confiança que nós podemos ter nas promessas dEle. Milhares de pessoas, ao longo dos milênios, já viveram dando atenção para essas promessas que Ele fez ao chamar as pessoas. E a gente sabe qual foi o fim daqueles que deram atenção e voltaram, ouviram o Senhor. Da nossa parte, ao perceber nosso chamado para que nos voltemos para Deus, devemos ter fé, estabelecer meta para a nossa vida e lutar por conseguir cumpri-las. Devemos querer viver eternamente. É isso que Deus está nos chamando e nos propondo ao chamar. Mesmo que não compreendamos como será exatamente viver sem o medo da corrupção do nosso corpo, ou mesmo que não compreendamos o sentido de tantas provações a que nos são submetidas enquanto vivemos aqui neste mundo, devemos entender e crer que Deus está conosco e quer nos ajudar. Apesar dos sofrimentos que caem sobre nós em nosso dia a dia, é confiar em Deus, é crer nele, é a alternativa que nós temos. Irmãos, para a gente pensar, se é difícil confiar que aquilo que Deus nos promete vai ser cumprido mesmo na nossa vida no futuro, e quando eu me refiro cumprido no futuro, eu estou me referindo na eternidade, a pergunta que nós devemos fazer é: nós temos alternativa? A gente tem uma opção, diz, não, eu não vou confiar no Senhor, eu não vou acreditar, eu não tenho motivos para acreditar no Senhor, então eu vou acreditar nessa ou naquela outra possibilidade. Existe? A única possibilidade que temos é de dar atenção para as pessoas devassas, para as pessoas que não têm como fazer nada por elas mesmas, no sentido da salvação, e muito menos fará por nós.
Por mais poderosas que as pessoas sejam, é o que nós temos. Ou eu confio em Deus, ou eu acredito nas ideologias e nas descrenças dos homens. É melhor confiar no Senhor, escreveu o poeta no Salmo 118, verso 8. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. E ele repete a ideia no verso 9 do Salmo 118. E ele dá aos homens um grau a mais. Eles é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Então, unindo a mensagem do verso 8 com o verso 9, seria mais ou menos assim: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem, ainda que este homem seja um príncipe, seja um governante, seja um poderoso, homem cheio de poder nas mãos, seja uma autoridade muito grande, muito respeitada. Por mais autoridade que uma determinada pessoa exerça, que um homem exerça, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem, por maior que seja, repito, a sua autoridade. Porque Deus promete, e a gente tem visto que se deram bem, foi melhor. Os nossos antepassados que deram ouvido ao Senhor, eles viveram e tiveram um fim melhor do que aqueles que se rebelaram contra o Senhor e andaram da sua própria forma. Portanto, esta ideia, Deus nos chama, e Ele nos chama para trás. É isto o sentido da palavra religião: religar, atar com um nó, atar com um laço forte, religar para trás. Nos chama de novo para Deus. Deus nos chama para onde? Para Ele, para o nosso lugar. Ele promete de nos recolocar no lugar para a gente viver da forma e dentro do propósito pelo qual Ele nos criou. O pecado, na reflexão 2, nós vamos dizer, modificou nossa forma de pensar sobre Deus e sobre tudo que nos cerca, de tal forma que, por vezes, a promessa de que podemos voltar a conviver na amizade e companhia de Deus nos parecem estranhas. Estamos tão formatados, tão afeitos à vida do pecado e dessa forma como nós vivemos, que é estranho quando nós ouvimos Deus falando: venha, eu vou te dar um fardo mais leve, eu vou te aliviar a carga, você vai viver sem sofrer como você sofre agora, eu vou enxugar tuas lágrimas, eu vou tirar a corrupção do teu corpo, e você vai viver sem a experiência do envelhecimento, da doença, da dor. Estranho, não é? Estamos tão afeitos a isso. Ainda que não compreendamos com clareza o propósito de nosso chamado para trás, para Deus, devemos confiar no que Ele nos prometeu, pois é melhor morrer na esperança do cumprimento das promessas de Deus do que viver na mentira que o pecado constrói para nos seduzir e nos afastar de Deus. Eu vou ler de novo essa ideia. É melhor morrer na esperança do cumprimento das promessas de Deus do que viver na mentira que o pecado constrói para nos seduzir e nos afastar de Deus. Olha o que Balaão falou para Balaque. Balaque, vem cá, meu irmão, preste atenção no que eu vou te falar. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria ele e não o confirmaria? Balaão falou para Balaque isto: meu amigo, a nossa relação aqui neste momento, eu aqui deste alto, olhando para os israelitas, quem está me trazendo à mente o que eu devo falar para você, não é um homem igual eu e você, que se engana, que mente, que fala o que a pessoa
quer ouvir, que o outro quer ouvir, e não a verdade que ele precisa ouvir. Deus não é um homem. Ele jamais se arrepende. Se ele fala, se vai fazer do jeito que ele disse, é o que ele vai fazer. Ele prometeria e não faria? Ele falaria e não se cumpriria? Portanto, para a gente pensar, ele nos chama para uma vida sem pecado na eternidade. Viver aqui neste mundo, voltado para ele, com o nosso pensamento voltado para ele, o nosso olhar voltado para ele. Para a gente ter o nosso olhar voltado para alguém, a gente precisa estar de frente com alguém. Não tem como ficar olhando para alguém de costas. Ele nos quer de frente, que a gente olhe ele frente a frente. Ele nos chama para que a gente volte para ele. Sabe, quando você chama uma criança, ele olha para você e você faz assim com a mão, chamando com os dedos assim, venha, venha. Como que dizendo, venha até mim. É isso que Deus nos faz. É este o chamado dele. Ele não está dizendo, olha, mude os seus pensamentos, mas tome um rumo diferente e deixa a nosso critério. Não, ele nos chama para ele. O chamado feito por Deus a nós deveria soar em nosso ouvido e ressoar na nossa alma como uma voz mansa e suave. Eu não sei como você recebe essa palavra. Eu proponho que você ouça outra vez. Abra-se para Deus. O chamado que Ele nos faz, eu repito aqui a sequência 2, deve soar no nosso ouvido, a gente perceber esse chamado com o nosso ouvido, mas que esse chamado ressoe na nossa alma, repercuta na nossa alma, como uma voz mansa e suave. É preciso pensar sobre isso, porque o nosso egoísmo é tão intenso, a ponto de tornar estranha a voz de Deus. Foi isso que o profeta Isaías revelou para nós no capítulo 59, verso 2. As nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados escondem o seu rosto de nós, para que não nos ouça. E eu estou lendo aqui na primeira pessoa do plural, ao invés da segunda, como está escrito. Mas eu posso também ler isso, pensar nessa palavra na primeira pessoa do singular. Mas os meus pecados, ficaria assim, mas os meus pecados, as minhas iniquidades, fazem divisão entre mim e o meu Deus. E os meus pecados encobrem o seu rosto de mim, para que ele não me ouça. Que triste isso. Quase desesperador. Sabe, o meu pecado me separa de Deus. Só os meus pecados. Deus tem interesse pleno na minha vida. Deus investiu tudo o que fosse necessário para me recuperar. Só depende de mim. Ele é pleno de verdade, como diz Balaão para Balaque. Ele não mente, ele não muda, ele não se arrepende da promessa que fez. Portanto, quando ele me chama para trás, quando ele nos chama para trás, ele nos chama de verdade, ele nos ama de verdade. Ele quer reconciliar a nossa vida com a vida dele. Ele nos quer de novo nas mãos dele, diante dele, olhando para ele. Que Deus nos tem falado, não resta dúvidas. Na reflexão 3, para a gente concluir. Mas o que temos sentido quando nós ouvimos? E a gente vai lá para Gênesis, capítulo 3 e o verso 10. Olha o que os nossos pais disseram para Deus. O nosso mais primitivo dos homens disse para Deus: ouvi a tua voz no jardim e temi, e agora eu estou escondido.
Quando Deus me chama, eu me apresento ou me escondo? Para a gente pensar. Quando Deus te chama, você tem se apresentado ou tem se escondido? E você pode me perguntar, mas quando Deus tem me chamado? Todas as vezes que você lê a palavra dele, todas as vezes que eu e você ouvimos a palavra dele, todas as vezes que nós ouvimos um louvor que nos remete a pensar sobre Deus, todas as vezes que nós olhamos para tudo que foi criado e que está à nossa volta, todas as vezes que nós conseguimos abrir o olho pela manhã, acordar e pensar, estou vivo, tenho mais um dia pela frente, é o chamado de Deus para pensar sobre ele. A gente tem se escondido ou a gente tem se apresentado para dizer, Senhor, estamos juntos, vamos caminhar mais um dia. É mais esse momento. Eu aceito voltar ouvindo o teu chamado e me virar para o Senhor e voltar para trás. Somos chamados para trás, para Deus. Por vezes, entretanto, nós sentimos mais medo do que coragem. O que aconteceu com o profeta Jonas, e nós conhecemos bem, pelo menos a maior parte de nós conhece bem a história de Jonas. Deus chama Jonas. Jonas, vem aqui, vamos conversar. Tenho uma proposição para você. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, foi para Tarsis. E era para ele ir para Nínive. E descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis, pagou sua passagem e desceu para dentro do navio, para ir com todos aqueles viajantes para Tarsis, fugindo da face do Senhor. Que tipo de comportamento eu e você temos tido quando ouvimos Deus chamando? Persistimos no erro, persistimos na falha, insistimos em continuar andando, distanciando mais de Deus, ou nós corremos para Deus? Que o Senhor nos conceda a graça de todas as vezes que Deus fale conosco, quer seja pela palavra lida, ouvida, pelos louvores, pelo nosso contato com a natureza ou com a nossa própria reflexão, que Deus nos permita voltarmos para Ele. Ele vai nos receber, porque o convite para irmos para Ele é dele. Não somos nós que estamos nos atrevendo em nos lançar aos braços dele. Aí sim poderíamos ter o medo dele não nos aceitar, mas não, ele vai nos aceitar. Por isso a chamada é assim: vinde todos vocês. Que Deus nos abençoe e que possamos viver nos lançando aos braços do Senhor, porque é para trás, é para Ele que Ele nos chama. Amém. Graças a Deus. Não perca o estudo da próxima lição. Fique na paz do Senhor Jesus e até breve.